Qual é a sua opinião sobre a existência de Deus? Você acredita que ele realmente existe ou você acredita em que ele é apenas um mito inventado pelos homens? Fique comigo que hoje você vai aprender e entender sobre a existência de Deus e sobre os fatos que evidenciam a sua existência. Paz e graça, meus irmãos queridos, focados no reino celestial, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o cooperador Felipe Paixão e hoje um tema polêmico que vai ressaltar, vai tratar sobre a existência de Deus. O nosso segundo vídeo, nosso segundo episódio do quadro ECME, Ensino de Crescimento Ministerial e Espiritual. E hoje eu quero explicar para vocês de uma forma objetiva e clara a existência de Deus, para que você que acredita em Deus saiba explicar aqueles ao qual não acreditam, aqueles que estão começando agora no ministério, saber se Deus realmente existe ou se Deus não existe. Então vamos começar a tratar aqui sobre esse tema. Deus existe? Bom, é fato que a existência de Deus é um dos temas ao qual trazem muitas dúvidas, tanto no meio ministerial, tanto no meio evangélico, como fora dele. Porque tem muitas pessoas que olham para as situações ou coisas que estão acontecendo e ficam se perguntando: se Deus realmente existe, então por que está acontecendo todas essas desgraças, todos esses desastres, tudo isso que está, vamos dizer assim, trazendo males para o mundo? Bom, a existência de Deus não está relacionada a todo este mal. Porque se a gente formos analisar dentro da Bíblia, Deus não fez um homem para que o homem fosse tratado mal e muito menos a terra para que a terra fosse tratada de forma má. Porém, os nossos pecados nos afastam de Deus. Os nossos erros, o pecado ao qual foi herança de Adão, e não tem como a gente falarmos, Adão pecou, todo mundo se deu mal. Não, porque Adão realmente ele pecou. Ele realmente foi um dos instrumentos de Satanás, o segundo a ser usado para trazer o pecado para o mundo. Então, a gente tem muitas vezes que a gente problematiza e fica falando que a culpa é de Adão, mas nós, seres humanos, pecamos, nós, seres humanos erramos, e às vezes nós colocamos a culpa em quem? Em Adão. Sendo que Adão ele foi quem trouxe, lógico, realmente trouxe o pecado para o mundo, mas não somente ele que pecou, todos nós pecamos. E a Bíblia nos relata sobre um rapaz, um homem ao qual é o nosso centro de pregação nas igrejas e fora da igreja, nos evangelismos, nos cultos ao ar livre, Jesus Cristo. E quando a Bíblia relata sobre isso, da mesma forma a história relata sobre Cristo. A história ela nos evidencia que existiu realmente o Cristo, com a sigla AC e DC, que quer dizer antes de Cristo e depois de Cristo. Nós hoje estamos no ano de 2020 depois de Cristo. Os anos anteriores ao ano zero, que é o ano, vamos dizer, neutro, o ano centro, os anos antes de Cristo, ao qual tem muitas histórias que relatam sobre coisas que aconteceram antes de Cristo. Bom, já esse fato nos relata a existência de Cristo. Ou seja, Cristo ele era e ele sempre será o Filho de Deus. Como que o Filho existe sem a existência do Pai? É uma pergunta a se fazer. Como que o Filho pode nascer sem ter o Pai? Sem ter alguém que comece a dar a vivência, a vida para uma pessoa? Bom, já esse fato nos evidencia isto, que se Cristo realmente existiu, logo o Pai de Cristo, que é Deus, também existe.
E a biologia ela também nos relata sobre alguns fatos que aconteceram no livro de Gênesis. Ela nos, como que eu posso dizer? Ela comprova a veracidade da Bíblia no Gênesis. Ou seja, na Bíblia ela fala o seguinte, vou ler aqui para vocês. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, o que isso quer dizer? Que Cristo, no começo de tudo, ele criou os céus, ele criou a terra e tudo que nela há. Tá bom, Felipe, mas você já falou isso e o que a biologia tem a ver com isso? Olha o que a biologia nos fala. No começo, a Terra era um conglomerado de gases tóxicos unidos por um centro de gravidade vazia de vida e sem forma. Ou seja, a Bíblia nos relata que no começo a Terra era sem forma e vazia. O que isso quer dizer? Que a Bíblia condiz com a biologia com a Bíblia. Além dessa prova de que a Terra era sem forma e vazia, provando o que está escrito no livro de Gênesis, a biologia também nos dá uma prova da composição bioquímica do ser humano. Ou seja, olha só como que é a composição química do homem. Quer dizer, a primeira que veio à existência. Carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio formaram a primeira molécula orgânica, um ácido nucleico, imerso em barro. Ou seja, a Bíblia nos relata que o homem foi tomado do pó da terra, e a primeira molécula a vir à existência foi o que? O barro. Se a história evidencia um meio que é antes de Cristo e depois de Cristo, evidencia esses dois períodos da história, se a biologia e a química comprovam a veracidade da Bíblia, explicando a existência do homem, como que o homem foi feito, qual é a composição do homem, na verdade, e que o mundo antes de ser formado existia trevas, existia obscuridade, escuridão antes dele ser formado. Então vale a gente olharmos e analisarmos a Bíblia e falar o seguinte: poxa, Deus realmente existe. E Felipe, você falou do meio, você falou do começo, mas e o fim? Porque tudo tem que ter um começo, um meio e um fim. A Bíblia nos relata sobre todas as coisas, tudo o que está acontecendo no mundo, ela relata antes de tudo isso acontecer. Se a gente formos analisar, olha o que a Bíblia fala no livro de Mateus, o qual Jesus falou com seus discípulos. Diz assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ou seja, o que a gente estamos vendo hoje? Países se levantando contra países, reinos se levantando contra reinos. A gente estamos vendo fome, estamos vendo pestes, estamos vendo falta de emprego, estamos vendo tudo isso aí. E o que a Bíblia nos relata? Que no princípio das dores isso tudo aconteceria. Bom, eu já mostrei para vocês agora algumas provas biológicas, algumas provas históricas e também alguns que estão acontecendo
nesses últimos dias, como por exemplo a fome, a falta de emprego, a doença, o qual está alastrando o Brasil inteiro, o mundo. E se há tantas comprovações que a Bíblia está certa, por que não pensarmos, por que não acreditarmos que Deus ele existe? Porque se cada versículo, se cada capítulo da Bíblia está realmente correto, então por que a gente vamos descartar os versículos da Bíblia que relatam sobre a existência de Deus e sobre as suas obras? E sobre tudo que ele pensa e sobre tudo que ele falou? Então, eu quis aqui deixar para vocês essa lição, para que vocês viessem a entender e a aprender sobre a existência de Deus, sobre a existência de Cristo, sobre as comprovações bíblicas, biológicas, históricas, científicas, geográficas, porque nós temos todas essas comprovações aí. Para que quando você fosse surpreendido por alguém para ensinar ou falar de Deus, falar de Cristo, que Cristo existe, que Deus existe, você saiba o que falar. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse aqui foi o nosso segundo vídeo do quadro ECME. Como eu já falei no começo, vou falar agora de novo, que é o estudo de crescimento ministerial e espiritual. A cada semana eu vou trazer aqui um estudo, um ensinamento novo, para que vocês venham tirar algumas dúvidas assim que às vezes a gente tem, mas a gente acabamos não indo perguntar para alguns professores, ou se já sabe, ter um outro ponto de vista. Amém? Se gostaram, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu comentário para me saber o que vocês acharam do vídeo. E até a próxima.